Então, nós vamos relembrar o que é uma crônica. E nós vamos fazer isso de uma forma diferente. Eu vou apresentar para vocês dois personagens. Apresento para vocês aqui o Pedro e essa aqui é a Ana. Então, o Pedro e a Ana. O Pedro e a Ana, eles estudam no colégio. Igual vocês estudam no colégio adventista, eles também estudam no colégio adventista. E eles entraram no período como nós entramos, num período de isolamento. Só que teve um dia que eles se encontraram e eles começaram a conversar sobre um assunto. Vamos ler a conversa deles? Olá, Ana. Preciso da sua ajuda, pois tenho que escrever uma crônica narrativa. Olá, Pedro. Claro, vamos conversar sim. Você sabia que crônica é um texto que apresenta situações momentâneas do cotidiano? Vocês relembraram o que é uma crônica? Crônica é um texto onde o narrador personagem ou um narrador observador, ele apresenta situações através da escrita do seu cotidiano. Então, ele vai contando fatos do cotidiano dele. Vamos pensar na situação em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa situação de isolamento. Então, nós poderíamos pegar esse tema, né? Coronavírus, Covid-19, e escrevermos sobre situações que nós estamos vivenciando, né? Então, vamos continuar. Vamos ver a conversa deles aqui, ó. A crônica tem uma linguagem simples e poucos personagens. Pode ter como finalidade o humor, a crítica, a reflexão e outros. As crônicas são publicadas em jornais e revistas. Então, lembrando, crônica não é uma linguagem culta, é uma linguagem mais simples, que você vai contar fatos que acontecem no seu dia a dia. E ela pode ter a finalidade de humor, de crítica e de reflexão. Agora eu não sei o título. Na aula passada, a Ana está dizendo, o professor explicou acerca da estrutura de uma crônica narrativa. E nós vamos aprender com a Ana o que o professor explicou para eles. O Pedro perdeu essa aula, que pena, eu não pude comparecer. Vamos ver o que o professor explicou para a Ana e para o Pedro. O professor explicou que para escrever uma crônica é necessário ter um título. Toda história, todo texto precisa ter um título. É necessário também fazer uma introdução. E nessa introdução, você deve incluir qual ambiente está acontecendo. Vamos pensar agora na situação que nós estamos vivendo. Se nós fôssemos escrever sobre o que nós estamos passando, qual seria o ambiente, Josué? A nossa casa. A casa. E o tempo? Qual seria o tempo, Josué? Presente. O presente, né? O tempo é o presente, está acontecendo agora conosco. E aí teriam os personagens. Os personagens seria quem, Gil? Quem seriam os personagens dessa crônica? Vamos lá, Gil. Qual Os seria o personagens personagem? e a gente. Seria vocês e a família de vocês, né? Então, na introdução, nós colocamos o ambiente onde está acontecendo, o tempo, quando está acontecendo, né? E os personagens aqui que vão indicar a ação dessa situação, desse fato que está ocorrendo.
Depois nós temos o desenvolvimento. Ó, nós temos aqui duas partezinhas do nosso desenvolvimento, tá? Então, na primeira parte do desenvolvimento, nós vamos colocar o conflito. O que essa situação trouxe para nós, né? E os obstáculos que nós temos que superar. Vamos pensar que isso mudou a nossa rotina. Toda essa situação mudou a nossa rotina. E a outra parte do desenvolvimento é o ponto de tensão do conflito, tá? Essas duas partes do desenvolvimento aqui, a professora vai explicar com o decorrer do tempo. Por quê? Porque hoje a primeira partezinha que nós vamos fazer é a introdução. Vamos ver a conclusão, ó. Solução do conflito. O que você está aprendendo com toda essa situação? Então, esses passos, o professor da Ana e do Pedro explicaram para eles que deveria ter título, deveria ter introdução, deveria ter desenvolvimento, que nós falamos sempre que é a parte do meio do texto, e deveria ter uma conclusão. Então, numa crônica, tem o narrador onisciente, que é aquele narrador que observa, ou seja, ele conta fatos que aconteceram na vida de alguém. E o narrador personagem, que é aquele narrador que faz parte da história. Então, se você fosse escrever uma crônica agora, você faria parte dessa história, você seria o narrador personagem. Vamos agora para a conversa deles. Olha só. Vou ter que escrever uma crônica narrativa com um tema. Você sabe qual é? O tema é: em meio à pandemia contemporânea, o desafio é o isolamento em casa. Então, esse era o tema que está relacionado com o que nós estamos vivenciando. Sim, mas a proposta é primeiro pensar no título e escrever a parte da introdução. É isso que é para fazer inicialmente. O professor apresentou algumas sugestões. As sugestões apresentadas pelo professor. Sugestões do professor para fazer a introdução. Conte como e quando foi o dia em que recebeu a notícia do isolamento. Quando que foi o dia que recebeu a notícia do isolamento? Descreva onde você estava no primeiro dia de quarentena. Fale sobre quem estava com você. Com essa novidade, o que você sentiu? Você pode ter ficado confuso, surpreso, chateado, triste, desmotivado, ou então feliz, ansioso, animado. Conte com detalhes o início desse período. Não se esqueça, você deve fazer somente a introdução. Depois que terminar, você deve tirar uma foto e postar na plataforma ou mandar para o Telegram do professor. Olha aqui o modelo de introdução. Esse modelo de introdução foi a professora Miriam que fez. E esse slide que eu estou passando para vocês, tem lá na plataforma. Então, vocês podem acessar lá na plataforma e ver novamente esse slide, ler a história da Ana e do Pedro novamente. Então, observe o título, ó, Meus Dias em Tempos de Pandemia. A introdução, aqui é só a introdução, foi o que foi pedido para o Pedro e para a Ana fazer. E o desenvolvimento e a conclusão, professora? Depois eles vão fazer, não é agora. Vocês viram aqui que para começar esse parágrafo, eu fiz um recuo. Eu deixei um espaço e comecei a fazer o meu parágrafo. Já faz um tempo que minha vida virou do avesso com o avanço do coronavírus. Ponto. Aqui está a primeira frase. Eu continuei no mesmo parágrafo. Estão vendo? Estou isolada no nosso apartamento com meu esposo. No final.
Outra frase. Depois, recordo-me que estava trabalhando no colégio, quando fiquei sabendo que teríamos que ficar longe, na verdade, aqui é do colégio, né? Do convívio dos amigos, familiares, dos alunos e colegas de trabalho, tá? Então, essa parte aqui, ó, é a parte de introdução, tá? Lembrei que li que essa introdução deve ter 5 a 7 linhas digitadas. Obrigada pela explicação, Ana. Vamos lá, essa atividade proposta para o Pedro e para a Ana é para você também. Então, o que vocês vão fazer? Eu já vou abrir para as perguntas. O que vocês vão fazer? Vocês vão usar o mesmo tema. Eu deixei lá na plataforma a folhinha que vocês vão digitar. Tem o nome do colégio, tem uma partezinha que vocês têm que colocar o nome de vocês, e tem também para você digitar nesta folha. Primeiro, nós vamos pensar num título. O tema vocês já viram, né? Eu mostrei para vocês qual é o tema. Ó, vou mostrar novamente. Vou mostrar o tema para vocês, mas tem lá na folhinha o tema, ó. Olha lá o que a Ana está dizendo. Em meio à pandemia contemporânea, o desafio é o isolamento em casa, tá? Então, aqui, vocês vão fazer em cima deste tema. Coloquei lá na plataforma esse meu texto aqui, aí vocês vão fazer o título e a introdução. E o restante do texto nós vamos fazer na próxima aula, tá? O desenvolvimento é na próxima aula. Aí na outra nós vamos fazer a conclusão. Nós vamos fazer o nosso texto em partes. Aí você vai pegar e postar lá na plataforma. Tire uma foto lá ou manda o documento pelo Word. E esse parágrafo de introdução, ele deve ter quantas linhas? Ele deve ter de 5 a 7 linhas digitadas, tá? Então, agora vamos para as perguntas. Gustavo, faça a sua pergunta, Gustavo. Quantos parágrafos? Nós só vamos fazer a parte da introdução. Então, só a parte do Gutenberg, você não pediu permissão para falar. Eu estou respondendo o Gustavo agora. Gustavo, você só vai fazer a introdução do texto. Então, é só um parágrafo. Nesse parágrafo, podem ter várias frases, tá bom? Pode perguntar, Rogério. Ô, professor, eu não tenho computador, o que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer numa folha, tá? Quem não tem computador, faça numa folha. Aí vai ter que, faça numa folha e a professora corrige. Você tira a foto e posta lá na plataforma, tá bom? Fale, Ana. Pode quantos parágrafos? A professora acabou de explicar, Ana. Tá? Vou explicar de novo. Hoje só vamos fazer a introdução. Nós vamos colocar o título e a introdução. Não vamos fazer o desenvolvimento, que é a parte do meio, nem a conclusão. Só a introdução. Na próxima aula, nós vamos fazer o desenvolvimento. Compreendeu, Ana? Fale, Samuel. Professora, a gente pode fazer pelo LibreOffice, aí depois pode bater uma foto e mandar pelo teu Telegram? Ou você faz manuscrito e manda foto, ou você faz usando o programinha do Word, tá? Fale você, Joaquim. Eu posso transportar por PDF? Aqui na Class só vai por PDF.
Pode sim, tá bom? Tá bom. Fale, Leonardo. É a introdução do texto e só? Só a introdução e tem que ter de 5 a 7 linhas, tá? Tá. Deixa eu ver quem mais. Fale, Lucas. O texto a gente vai fazer cada um por si ou a gente bota a mesma coisa? O texto, você vai fazer o seu texto. O Arthur vai fazer o Beleza. dele, o Gustavo Anacleto vai fazer o dele. Cada um vai fazer o seu, tá? Quem mais? Só que com o mesmo texto. Qual tem que ser o título mesmo, Flor? Exatamente, só com o mesmo tema. Não pode ser o mesmo título também, tá bom? Nicolas. Ô, prof, antes de você explicar, eu tinha feito toda a produção aqui, mas eu abri lá no arquivo que você tinha mandado e vi a explicação e fiz tudo. É que eu não tinha visto essa explicação que você falou agora. Que Fiz bom, tudo. que bom. Parabéns. Agora só Alguém vou mais tirar gostaria de... a foto. Levanta a mão, tem gente com o áudio ligado. Pode falar, Matheus. Esse trabalho é para hoje ou para sexta? Esse trabalho é para hoje, tá bom? Porque nós vamos fazer só a introdução, então é algo bem rápido, não é algo que demora. A gente não vai fazer o texto todo, a gente só vai dar início na introdução, tá? Lembrando que você vai contar o que você está vivenciando, mas você só vai fazer a introdução. Lembram lá das sugestões do professor? Né? Vocês lembram, né? Então, vá lá na plataforma, acesse esse arquivo e faça a sua introdução com o seu título. Não pode ser igual de ninguém, tá bom? Então, tu vai me mandar na plataforma o arquivo? Já coloquei o arquivo lá, tá bom, Gutenberg? Outra coisa, antes de terminar a aula está terminando e a professora Miriam precisa conversar com vocês. Alguns não estão realizando as atividades. E a professora Miriam está avaliando cada atividade feita, tá? Então, assim, você está ficando sem ser avaliado. Gostaria de parabenizar aqui o Leonardo, que já fez a atividade de artes do dia de hoje. Ele sempre está em dia. Já dei um 10 para ele em artes e matemática, tá? Então, não deixe a atividade atrasada. Outra coisa, tirem uma foto que possa ser legível, tá? Que a professora Miriam possa enxergar. Tem gente postando foto aí que eu não estou conseguindo visualizar o que você fez, tá? Uma outra situação também que está acontecendo na nossa aula e eu não estou gostando. Quando a professora pedir para desativar o áudio, você desativa, tá? A professora está longe, você está na sua casa, e aí eu preciso que você respeite as regras, tá bom? Qualquer dúvida, mande pelo Telegram, e aí eu vou respondendo vocês, tá? Então, pegue lá o seu caderno e já comece a escrever o título e a introdução. A próxima aula nós vamos fazer o desenvolvimento, a próxima aula de português. Mais alguém tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Nicolas? É para fazer na folha de sulfite ou no caderno da parte de introdução? A parte da introdução, a professora deu a sugestão para quem não tem computador, pode fazer numa folha ou no caderno de português. Faça no caderno de português e tire foto. Para quem tem computador, tem uma folhinha lá na plataforma que tem o cabeçalho. E aí você pode fazer nessa folhinha, que é uma folhinha que você vai abrir no Word, e aí você pode digitar ali, tá bom?
Tem algumas orientações em relação ao tamanho da letra, tá? Que está lá na plataforma, o tamanho da letra. Tem o tipo de letra também. Ah, professora, eu não sei mexer nisso. Aí você vai pedir orientação para quem? Para um adulto, ou para o irmão, ou para o pai, né? Você também pode aprender com algum tutorial ou videozinho na internet. Como você pode fazer no Word a mudança de letra? Fala, Arthur. Eu estou aqui escrevendo, mas só para avisar, eu não estou fazendo. É que eu sei que às vezes podem achar que eu estou desenhando alguma coisa assim, mas eu estou anotando tudo da aula, só para. Parabéns, tá? A professora fica feliz com o seu comportamento. Fale e com a sua atitude, né, de anotar. Isso, quando a gente anota as coisas, a gente está fixando o nosso aprendizado. Samuel. Prof, todas as atividades que tu tá falando aqui na aula Zoom estão lá na plataforma, né? Sim, todas as atividades estão na plataforma, tá? Inclusive o que foi passado agora para vocês, tá? Mais alguém está terminando a aula? Eu vou me despedindo de vocês. Tchauzinho, até amanhã. Amanhã nós vamos trabalhar com a apostila. Tchau, prof. Então, tragam a apostila. Tchau. Tchau.